Fala, meus irmãos, bom dia. Que a paz de Cristo esteja sobre a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Eu te desejo um dia abençoadíssimo. Hoje é quarta-feira, hoje é dia 28 de janeiro. Já estamos chegando aí ao fim de mais um mês, 28 de janeiro de 2026. Passa rápido na igreja. Um dia desse nós estávamos orando aí pelo final do ano, estávamos comemorando o Natal, Ano Novo, virando o ano, soltando fogos, fazendo ceia, nos reunindo com as pessoas que nós amamos, e já estamos no final do mês, praticamente aí já entrando em fevereiro. Mas vamos lá, hoje mais uma vez, mais uma meditação sobre a nossa revista, a Santíssima Trindade. Falaremos nessa semana sobre o Filho, tá? O Deus Filho. E nossa meditação de hoje se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, no verso 2 e 3. Eu recomendo que os irmãos leiam todo o texto. Vamos fazer a leitura de todo o texto, que é bem importante. Mateus capítulo 17, do verso 1 ao verso 8, está escrito assim, fala sobre a transfiguração. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e a seus irmãos Tiago e João e os levou, em particular, ao monte alto, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. E se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, e a outra para Moisés, outra para Elias. E falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. E ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos, e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Antes de nós iniciarmos, vamos estar fazendo uma oração em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, Deus da glória, Pai querido, nessa manhã nos colocamos diante da Tua presença, mais uma vez para Te glorificar, Senhor Deus da glória, através do conhecimento da Tua palavra. Importante é, Senhor Deus da glória, meditarmos dia após dia, Senhor Deus Santo, naquilo que o Senhor tem para falar conosco. Meditarmos naquilo que precisamos conhecer de Ti, Senhor Deus da glória, porque a Tua palavra nos diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, é através do conhecimento da Tua palavra, essa palavra que edifica, essa palavra que cura, essa palavra, Senhor Deus da glória, que é apta para discernir, Pai amado, para discernir, Senhor Deus da glória, pensamentos. Essa palavra, Senhor Deus da glória, que vai até a divisão da alma, juntas e medulas, Senhor Deus da glória. Essa palavra que é afiada como espada de 2 gumes. Deus, em nome de Jesus, toma-nos em Tuas mãos. Que o Teu Espírito venha nos envolver neste momento, Senhor Deus da glória, neste dia de hoje, e que possamos, Pai amado e querido, meditar em Tua palavra de uma forma, Senhor Deus da glória, a virmos compreender a Tua glória, em nome de Jesus. Assim nos abençoa. Manifesta a Tua graça, o Teu poder, a Tua unção. Nos dê, Pai amado e querido, um dia abençoado em Tua presença. Amém e graças a Deus. Amém? Meus irmãos, estamos diante de um texto aqui bem conhecido por todos, de conhecimento de todos os irmãos. Esse texto, eu acredito que na grande maioria das igrejas já se foi estudado, ou pregado, ou falado de alguma forma desse texto. Mas eu quero trazer alguns pontos. Eu não trouxe nem outras bíblias aqui para nós estarmos lendo outros textos, porque eu quero focar de forma central aqui nesse texto. Esse texto aqui, ele nos traz uma situação bem incomum. Jesus, comum era, Jesus, ele convida os seus discípulos para irem orar em particular. Incomum foi a transfiguração e a visita de Elias e Moisés. A Bíblia fala que quando Jesus, Pedro, Tiago e João, eles chegam ali naquele monte em que Jesus começa a orar, a Bíblia fala que Jesus ele começa a resplandecer.
o seu corpo muda, a glória de Deus se manifesta naquele lugar de forma em que eles se prostram diante da visão que eles estavam vendo, e a Bíblia diz que eles olham e eles veem Jesus conversando com Moisés e com Elias. Mas eu não quero ficar preso a esse fato. O que eu quero me ater aqui é que o importante ali naquele momento não era a vinda de Moisés e Elias. O importante ali naquele momento, para aquilo que nós precisamos meditar aqui hoje, não era que Pedro, Tiago e João estavam ali, porque era sim necessário que alguém tivesse para testemunhar e testificar daquilo que estava acontecendo. Mas importante é nós enxergarmos diante dessa situação o que aconteceu com Jesus. A Bíblia fala que Jesus, ele é transfigurado, o corpo dele muda. Lembra de Moisés? A Bíblia fala que Moisés estava no monte com Deus, e quando Moisés desce daquele monte, a Bíblia fala que o rosto dele resplandece, de forma que era necessário ele usar um véu. Então, naquele momento ali, o corpo de Jesus, ele começa a resplandecer, a transfigurar, a mudar. O corpo de Jesus já não era mais o corpo como o nosso, o corpo físico, assim como o nosso naquele momento, mas houve uma mudança naquele momento ali no corpo de Jesus, porque a glória de Deus se manifestou naquele lugar. O Espírito de Deus veio e tomou completamente a Jesus naquele lugar. Só que interessante nós olharmos aqui, nós analisarmos, que nesse momento em que Pedro, Tiago e João veem essa situação, eles se oferecem para que eles venham fazer uma tenda para Jesus, para Elias e para Moisés. E no momento em que eles se oferecem, a Bíblia fala que eles são envolvidos por uma glória, e quando eles são envolvidos por uma nuvem de glória, a Bíblia fala que de repente vem uma voz do céu. Aqui no verso 5, falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Repetindo aquilo que se havia sido ouvido no momento em que Jesus foi batizado. Momento em que nós temos ali um texto muito icônico, porque nós vemos diante desse texto as três pessoas da Trindade sendo manifestas no mesmo momento. O Pai com sua voz, o Filho ali sendo batizado, o Espírito Santo descendo em forma de pomba, para confirmar o ministério de Jesus. E naquele momento ali, nós ouvimos essa mesma frase: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Nós já começamos a ver aqui que Jesus, ele não era qualquer um, mas o próprio Deus testificando do alto céu que Jesus era o filho dele. Mas não somente isso, estavam ali dois seres muito importantes para Israel: Moisés e Elias. Dois homens muito importantes para Israel, que até aquele momento e até hoje fala-se muito de tudo que eles fizeram por Israel. Mas a Bíblia não termina aqui nesse texto. O relato dos apóstolos é algo muito importante, porque eles dizem que uma voz dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, mas diante de duas figuras muito importantes para Israel. E aí Deus ele pega e fala assim, ó: a ele ouvi. Por quê? Naquele momento ali, nós temos a representação da lei em Moisés. Nós temos a representação em Elias de alguém que cumpriu fielmente a lei, de um profeta que era a boca de Deus diretamente nessa terra. Moisés, tudo aquilo que ele fazia, tudo aquilo que ele falava, Deus ele assinava, Deus ele testificava. Moisés, ele em determinado momento abre o mar vermelho. Moisés, ele guerreou contra muitos povos e venceu. Moisés, ele tirou a água da pedra, transformou a água amarga em água potável. Moisés, ele operou muitos milagres em Deus. Elias, ele confirmou, ele foi um profeta muito usado pelo Senhor ali na época de Acabe. Momento em que Jezabel, ela simplesmente mata os profetas do Senhor, persegue os profetas do Senhor. Elias, ele foi um homem firme, um servo do Senhor firme, não temeu aquilo que poderia acontecer com ele, não teve medo da morte, não teve medo de Jezabel, não teve medo de Acabe. Mas ainda assim, aquilo que eles fizeram era menor do que aquilo que Cristo deveria fazer. E aí Deus, ele vem
nessa voz e fala: não ouvi aquilo que falaram Moisés e Elias, mas ouvi a voz do meu filho. Esqueçam, porque ficou para o passado, ficou para trás, porque aquilo que eles fizeram, aquilo que foi feito por eles acabou, mas a obra que Jesus, a obra que meu filho vai fazer, essa permanecerá, essa não vai cair em detrimento, porque Jesus, ele é o sacrifício perfeito. E aí quando Deus ele vem falando ali naquele momento a ele ouvir, ele está querendo dizer, dá ouvido a ele em tudo que ele fizer, em tudo que ele ordenar, em todas as ordens que ele der, em todos os comandos que ele der, em todos os ensinamentos que ele der para vocês. E é isso que nós precisamos entender. Naquele momento ali se manifesta, é vista, é ouvida por eles sobre a deidade de Jesus, a divindade de Jesus. Jesus não era qualquer um. O Pai estava confirmando a deidade de Jesus. O Pai estava fazendo uma confirmação de forma oral e audível sobre a divindade de Jesus. E aí ouviu, e quando eles descem daquele lugar, Jesus ele diz, dá uma ordem para eles: olha, não contem para ninguém sobre o que vocês ouviram, sobre o que vocês viram, mas depois que eu ressuscitar, depois que eu sair daqui dessa terra, vocês deem testemunho disso. E aí Jesus, ele, para confirmar aquilo que eles viram e ouviram lá em cima, o que Jesus faz? Quando eles descem, Deus ele coloca no caminho de Jesus um homem desesperado com seu filho endemoniado. E naquele momento ali que aquele homem estava desesperado com seu filho endemoniado, ele chega diante de Jesus e fala: Senhor, se pode, me ajuda, porque os teus discípulos não puderam. E naquele momento em que ele fala que os discípulos não puderam ajudar ele, a Bíblia fala que Jesus ali, ele olha para os discípulos, olha para a situação daquele jovem e vai para ali para poder ajudá-lo. E quando ele vai ajudá-lo, ele expulsa aqueles demônios que estavam tomando a vida daquele jovem. E aí, os discípulos em particular vão perguntar: Senhor, mas por que nós não podemos expulsá-lo? E aí Jesus ele vai repreendê-los por causa da fé deles. E muitas vezes é assim na nossa vida, não damos ouvido à voz de Deus, não damos ouvido a Ele ouvir, não damos ouvido ao Senhor Jesus, não acreditamos que Jesus é realmente Deus, é realmente o Filho de Deus. O nosso pastor presidente, pastor Robson, perguntou há um tempo atrás: quem é Jesus para você? Quem é o teu Deus? E algumas pessoas ficam com dúvida com relação a isso, e é sim, igreja, uma dúvida existente no coração de muitas pessoas. Algumas pessoas têm dúvida de quem é o seu Deus, e se não tem dúvida, tem medo de falar: o meu Deus é Jesus. Ei, eu sirvo a Jesus, o meu Senhor, Ele me salvou, Ele me tirou da escravidão do pecado, Ele me resgatou. O teu Deus é Jesus. E muitas vezes temos medo de declarar isso. E aí Jesus, ele olha para aqueles discípulos naquele momento e fala assim: ó, a fé de vocês não permitiu que vocês fizessem isso. A fragilidade da fé de vocês, a falta de confiança naquilo que vocês podem fazer, a falta de confiança naquilo que vocês podem fazer em mim, não permitiu que vocês expulsassem esses demônios. E aí, ao término, ele diz assim no verso 21, mas esta casta não se espere senão por meio de oração e jejum. É necessário nós termos plena confiança em Deus a ponto de buscarmos ao Senhor de uma forma muito íntima, em jejum, em oração, em leitura da palavra, tendo pleno conhecimento de Deus, para que quando nós estivermos diante de situações que venham a ousar da nossa fé, nós venhamos a vencer essas situações. Venhamos a ultrapassar os limites, venhamos a fazer com que demônios venham a ser expulsos, pessoas que estão enfermas venham a ser curados. Não é porque Deus não pode fazer, não é porque Jesus não pode fazer, mas é porque a nossa fé está fragilizada por causa da falta da intimidade, por causa da falta de conhecimento. Quando Jesus diz que há demônios que só saem por meio do jejum e da oração, ele está dizendo que falta a nós intimidade, falta espiritualidade, falta conhecimento, falta intimidade com Deus na oração, falta em nós algo que não permite que venhamos a fazer prodígios e maravilhas, milagres. As pessoas estão morrendo sem o conhecimento de Cristo.
As pessoas estão se perdendo sem o conhecimento de Cristo e nós estamos presos dentro de uma bolha na igreja. Estamos aprisionados em coisas pequenas. Quando a Bíblia diz ouviu, mas Jesus não somente ficando preso ao ouviu, porque ele ensinou os seus discípulos durante bastante tempo, mas em determinado momento, depois de muito ouvi-lo, Jesus, ele dá uma ordem aos seus discípulos. Ele diz aos seus discípulos, na grande comissão, em Mateus 28, no verso 18, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eu vos tenho ordenado, ou seja, eles ouviram. Agora vocês passem adiante. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus estava dizendo para eles: vocês passaram por 3 anos caminhando ao meu lado, aprendendo comigo, ouvindo de mim, vendo tudo aquilo que eu podia fazer. Agora eu ordeno a vocês: vão, façam discípulos, preguem aquilo que vocês ouviram, ensine a eles aquilo que eu os ensinei, para que esse mundo saia da podridão do pecado e tenha nova vida em nome de Jesus. Assim seja na tua vida, na minha vida, meus irmãos. O objetivo da lição aqui é reconhecer, entender o Deus Filho. A glória divina de Jesus na transfiguração é entender que Jesus, ele é Deus. Eu te pergunto hoje, não somente aos membros da minha igreja, mas eu te pergunto hoje a todos aqueles que estão ouvindo: quem é o teu Deus? Se você olhar para mim e falar para mim assim: pastor, eu não tenho certeza, eu não sei te responder essa pergunta, eu vou dizer para você: você não sabe responder essa pergunta porque a dúvida permeia no teu coração por falta do conhecimento. Se aprofunda mais no conhecimento de Deus, entenda melhor quem é Deus, entenda melhor quem é Jesus, entenda melhor quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo. Tenha um conhecimento melhor, uma profundidade melhor no conhecimento de Jesus. Quem é esse ser? Quem é essa pessoa da Trindade? E aí, ao término de tudo, você vai ter a confiança de abrir a tua boca e dizer: o meu Deus é Jesus de Nazaré. O meu Deus é Jesus que morreu naquela cruz. Mas a minha fé não está baseada na morte de Jesus na cruz. A minha fé está baseada em saber que ele sim morreu na cruz, mas que ele ressuscitou. E tendo ressuscitado, foi elevado às alturas. E tendo sido elevado às alturas, Deus o exaltou e colocou ao seu lado em seu trono, à sua destra. Igreja, o nosso Deus, ele não é qualquer um. O nosso Deus não é qualquer um, ele é Jesus de Nazaré. Presta atenção, o teu Deus é Jesus de Nazaré e ele deve ser adorado por todos em nome de Jesus. Assim, que Deus te dê um dia abençoado, que essa palavra possa ficar na tábua do seu coração, que Deus ele possa manifestar a glória dele sobre a sua vida em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nesse momento estamos diante da Tua presença para Te adorar, glorificar e exaltar o Teu santo nome. Te pedimos em nome de Jesus para que o Senhor manifeste a Tua glória sobre as nossas vidas. Ouvimos a Tua voz e compreendemos a Tua palavra e sabemos que Tu és Deus, Senhor. Confirma, Senhor Deus, a glória. Confirma, Pai amado e querido, em nome de Jesus, nos corações daqueles que estão ouvindo, Senhor Deus, a glória, para que eles possam compreender, Pai amado e querido, a Tua autoridade. Para que eles possam compreender que só existe um Deus, Pai amado e querido, nos céus, na terra e debaixo da terra. Êxodo capítulo 20 diz para Israel se atentar e ouvir que só existe um Deus do qual deve ser adorado. E o Deus que se manifestou no Antigo Testamento, que dizia: eu sou. Moisés, diga ao povo que eu sou. O eu sou se manifestou no Novo Testamento, na Nova Aliança, e trouxe a nós uma nova vida, uma nova esperança.
E diante dessa nova esperança vivemos e nos colocamos diante hoje para adorar e glorificar. Senhor Jesus, te adoramos. Te adoramos, Tu és excelentíssimo, Tu és Deus maravilhoso, Senhor Deus da glória. Exaltamos o Teu nome, compreendendo que não há outro além de Ti. Assim toma as nossas vidas em Tuas mãos. Toma a vida daqueles que estão ouvindo, meditando nessa palavra junto conosco. E que Teu poder venha a ser aperfeiçoado sobre nós a cada dia. Nos abençoa, restaura a nossa fé, aviva a nossa fé diante da Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus possa estar abençoando a todos os irmãos, manifestando a glória dele sobre a sua vida em nome de Jesus. Fiquem na paz.